Olá, hoje a gente vai falar sobre função constante e raiz de uma equação do primeiro grau, definição e exemplo. Função constante. Vimos que uma função afim é uma função de R em R, ou seja, dos reais nos reais, dada pela lei y igual a x mais b, com a diferente de zero. Se y é igual a x mais b, temos a igual a zero, a lei não define uma função afim, mas sim outro tipo de função denominado função constante. Porque vamos parar para pensar, y igual a x mais b. X seria a minha variável. Se A é zero, eu não tenho nada que varie, eu tenho algo constante. Então, tem y igual a b. Voltando. Portanto, chama-se função constante uma função de R em R, dos reais em reais, dados pela lei y é igual a 0x mais b, ou seja, y igual a b, para todo x pertencente aos reais. Aqui a gente tem um exemplo para ajudar a fixar melhor. Vamos construir o gráfico da função do reais em reais, dada por y igual a 3 para todo x pertencente ao real. Vamos lá. Quando x é menos 2, y é 3, que seria o ponto A. Quando x é menos meio, o y é 3 no ponto B. Quando x é 0, o y é 3 no ponto C. Quando x é 1, o y é 3 no ponto D. Quando x é raiz de 2, o y é 3 no ponto E. Então a gente pode ver que independente do ponto x que for, o y é sempre constante. Então, a gente pode parar para pensar que esse gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Ou seja, esse gráfico é uma reta que corta o ponto y igual a 3 na horizontal, que é paralelo ao eixo das abscissas. Exemplo 2. Uma pessoa caminha com velocidade escalar v constante de 2 metros por segundo, descrevendo um movimento uniforme. O gráfico da função que relaciona v com tempo em segundos é representado ao lado. Vamos parar para ver. Ele fala que ele caminha constante 2 metros por segundo. Então, independente do tempo, ele vai caminhar sempre 2 metros por segundo, uma função constante. Então, isso é representado pelo aquele gráfico que é uma função constante. 2 metros por segundo, independentemente do tempo. Trata-se de uma função constante definida para x maior que zero por y igual a 2. Essa é a lei da função ou a equação da função. Raiz de uma equação do primeiro grau. Definição. Chama-se raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau, dada por f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, o número real x, tal que f de x igual a zero. Temos, ou seja, a raiz da função é quando o meu y é zero, eu acho o x que faz isso ser verdade. Aqui nesse exemplo da equação geral, f de x é igual a zero e y igual a f de x, então y é igual a zero. Então, eu fico 0 é igual a x mais b. Vou passar b para o outro lado, fica menos b. E vou dividir por a. Então, x vai ser igual a menos b sobre a. E vocês podem ver que se eu substituir x igual a menos b sobre a, eu vou ter que a vezes menos b sobre a. Vai cortar o a de cima com o a de baixo. Menos b mais b é igual a zero. Então, isso é verdade. Então, aqui temos uma observação. O ponto menos b sobre a 0 pertence ao eixo das abscissas. Desse modo, a raiz da função do primeiro grau corresponde à abscissa do ponto em que a reta intersecta o eixo x. Ou seja, quando y é 0, eu intersecto o eixo x, eu estou sobre o eixo x. A raiz da função f dada por f de x igual a x mais b é a solução da equação do primeiro grau a x mais b igual a 0, ou seja, x é igual a menos b sobre a. Exemplo 3. Obtenção do zero da função dos reais dada pela lei f de x igual a 2x menos 5. Tá, beleza. A gente sabe que o zero da função é quando eu estou sobre o eixo x e quando o y é igual a zero, né? Então, f de x igual a y é igual a zero, então vou ter que 0 é igual a 2x menos 5. Passo o 5, menos 5 para o outro lado, fica mais 5, mudando de sinal. Então, x é igual a 5 dividido por 2, porque eu passei o 2 dividindo. Cálculo da raiz da função dos reais definido pela lei g de x igual a 3x mais 6. Eu quero achar a raiz da função, então meu g de x é igual a 0, logo minha y é igual a 0. Então, 0 é igual a 3x mais 6, passo o 6 para o outro lado, fica menos 6.
Menos 6 é igual a 3x. Passo 3 dividindo. Menos 6 dividido por 3, menos 2. X é igual a menos 2. Ao tanto que se eu botar x igual a menos 2 ali, ele vai zerar. Vamos ver, ó. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6, 0. A reta que representa a função h dos reais, dada por h de x igual a menos 2x mais 10, intersecta o eixo x no ponto 5, 0. Pois h de x é igual a 0, se intersecta o eixo x, eu estou sobre o eixo x, então o meu y é 0. Isso também vale para o eixo y. Se eu estou no eixo y, o meu x vale 0. Se eu estou no meu eixo x, meu y vale 0. Se eu estou, recapitulando, se eu estou sobre o eixo y, meu x vale 0. Se eu estou sobre o eixo x, meu y vale 0. Vamos continuar. H de x igual a 0. Menos 2x mais 10 é igual a 0. Passo o 10 para o outro lado, fica menos 10. Menos 2x é igual a menos 10. Passo o menos 2 dividindo. X é igual a menos 5, porque menos dividido por menos dá mais. Todo o material desse slide, dessa apresentação, foi tirado desse livro, Matemática da Educação. Ele é o livro texto que eu escolhi, do Gelson Iese e da editora Saraiva.